Já o 10mm, como a gente falou, da iluminação a gente pegar sem passar pelo DR, entendeu? Como você bem sabe, né? Você colocou ele como geral, ele vem depois do disjuntor geral, beleza? E é colocado aí justamente depois do disjuntor e dele vai para barramento de neutro, né? Lembrando que ele também recebe o neutro. Então vou colocar ele aqui de lado. Tenho aqui o disjuntor geral e o meu DR. E os meus DPS vão ficar aqui de lado também. Vão ficar aqui de lado também. Tiro o DPS aqui, os dois. Vou trazê-los para cá. Vou fazer a instalação aqui de uma maneira que... Disjuntor geral, tá? Vou até subir a câmera aqui pra você ver. Vai ser assim que eu vou querer organizar, tá? Ó, aqui eu tenho o meu disjuntor geral, tá bom? Aqui, disjuntor geral, DR geral e os dois DPS, tá bom? Tranquilo assim? Então, organizando aqui, ó, vou colocar aqui a câmera novamente pra gente poder continuar, beleza? Então tá aqui eles. O que é que eu vou fazer? Vou fazer essa ligação aqui. O neutro, antes de vir pro barramento, vai ter que passar pelo DR. Então, se eu sei disso, eu vou tirar o neutro daqui, ó. Tá? Eu sei que ele vai ter que vir do DR, beleza? Eu sei que ele vai ter que vir do DR, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho um DR de colocar o fase e o neutro. Então meu neutro vai passar por aqui e o meu fase vai passar por aqui, beleza? Então dito isso, vou fazer então a interligação aí. O neutro que está vindo aqui, ó, que a gente já justificou, né? Devido à ausência de material adequado, você usar, né? Poder ter essa possibilidade de usar o neutro preto e nas caixas, inclusive aqui no quadro, você marcar ele de azul. Tá bom? Então eu deixei essa sobra aqui, ó. O neutro geral vai vir aqui do meu DR. Então eu posso colocá-la aqui assim, ó. Tá? Então se tem essa sobra, vou seccioná-la aqui, chegar com ele em cima. Então meu neutro, ele vai chegar por cima, então eu vou colocar mais ou menos aqui assim. Vou colocar o neutro aqui, tá bom? Na entrada do DR. Vou chegar com essa fase, tá bom? Aqui em cima, posso chegar aqui em cima no DR, no disjuntor, né? Aí saio embaixo e chego depois no lado da fase aqui, certo? Do meu DR. E daqui de cima eu faço o rampeamento para cá. E para fazer esse rampeamento da ligação, eu vou usar esse barramento aqui, ó, tipo pente bifásico, certo? Mas no caso aqui, eu vou ter ele justamente com dois, como a gente já explicou aí no nosso curso completo, né? Parte predial, eu tenho aqui, ó, duas partes aqui cobreadas, né? Ou seja, tem uma parte que eu posso botar, por exemplo, para rampear a fase geral pro DPS, e a outra parte eu posso botar para rampear o neutro, entendeu? Então, em vez de usar condutor, eu vou usar esse barramento aqui que esteticamente fica mais bonito, né? E eu faço até uma interligação mais segura, beleza? Isso entre a entrada do DR com o DPS. Aí debaixo do DPS eu levo para o aterramento com o condutor mesmo, tá bom? Então dentro disso aqui é isso que eu vou fazer. Pegar o geral, né, a fase geral, chegar no disjuntor, depois vai para o DR, o neutro vai primeiro para o DR, para depois o barramento, tá bom? Depois o barramento e a interligação entre o DR, né, em paralelo aqui com os DPS eu fazer com um barramentozinho, beleza? Tranquilo? Então é isso que eu vou fazer. E aí, mano, tudo bem? Então continuando aqui, ó, agora a gente tá organizando o quadro para deixar ele finalizado, né? Isso aqui ainda são resquícios aqui da ligação antiga. Isso aqui estava sendo usado como fase aí, né? Como neutro aí, né? No circuito anterior, fio de condutor aí de cor verde para neutro. A gente viu até a questão aqui do nosso neutro e a gente fez o que a gente disse, ó. Aqui o cara usou sem a mínima responsabilidade, colocou o verde aqui como neutro, não sinalizou nem nada, enfim, usou porque quis usar mesmo e não sabia, né? Até porque fio dessa bitola aqui azul, claro, tem, né? Qualquer armazém tem. Já o 10mm, como a gente falou, a gente veio aqui, passou uma fita azul nele, justamente para dizer que ele é o neutro e o preto lá é o fase. E saindo daqui debaixo do DR, mesma coisa. Então passou uma fitazinha azul aí para evidenciar que ele é o neutro, tá bom? Tendo essa responsabilidade aí, como a gente falou para vocês. E aqui a gente fez a ligação justamente do nosso, digamos assim, da nossa entrada, né? Ó, cheguei com a fase e o neutro, né? O neutro ficou em cima do DR geral, fase passou, disjuntor geral de 50 amperes, C50, né? Então, do outro lado do disjuntor geral, já vou para o DR, certo? Ó, tá chegando aqui atrás, beleza? E o neutro já estava aqui, né? Então, instalei o disjuntor geral e cheguei em cima do DR geral. O DR aqui de 63 amperes, tá bom? Sempre o DR, ó, como eu sempre falo para você, a gente viu nosso curso completo, né? Dimensionamento de disjuntor, DR, enfim. C50, então o DR, ó, tem que ter uma corrente nominal maior do que o disjuntor, porque os contatos dele tem que aguentar a corrente que o disjuntor vai deixar passar no máximo, né? Beleza? Então, sempre a corrente do DR maior ou igual a do disjuntor. Então, falando isso, passei a fase geral por aqui.
vim para cima do DR e o neutro já chegou geral aqui, né? Aí veja, usei um barramento aqui, ó, para interligar do DR de cima do DR, ligar em paralelo aqui com o DPS, certo? DPS aí, VCL Slim da Clamper aqui, né? Tranquilo? Então, debaixo do DR, a gente sabe, do DPS, a gente sabe que do DR, né, vai para o barramento de neutro geral e as fases vai vir para os circuitos terminais, disjuntores. E já do DPS, dos DPS, né, curto-circuita eles e leva barramento de aterramento, beleza? Então, barramento de potentialização do aterramento e barramento de neutro aqui. Eu ainda vou chegar aqui, o quadro ainda está em andamento, né, a instalação ainda está em andamento. A gente vai chegar aqui com o neutro que vem da malha geral, com o aterramento que vem da malha geral, tá bom? E o neutro geral já está aqui, ó, beleza? Novamente, o aterramento geral ainda vai chegar aqui, beleza? Nesse barramento aqui, ó, aterramento geral, que vem da malha. E aqui o neutro já chegou passando, né, pelo DR. E aí é quem está colocando o DR como DR geral, beleza? Então qualquer fuga de corrente aí dentro do meu circuito, ele vai atuar. Aí a gente, vou comentar com você, tá? A gente tem a opção, inclusive, de, por exemplo, o circuito de iluminação, a gente não colocar o DR, né? Porque imagina, o cara leva o choque no chuveiro e fica todo escuro, né? Para ele vir aqui, por exemplo, de noite fazer a ligação, fica complicado, né? Então a gente tem a opção, por exemplo, de pelo menos o circuito, né? Digamos assim, da iluminação a gente pegar sem passar pelo DR, tranquilo? Sem passar pelo DR, isso é uma opção, tá bom? Então só mais uma dica aí. E aí, esteticamente, a gente vai organizando na medida que a gente for fazendo o quadro, tá bom? Deixando o mais organizado possível. Então já instalamos aqui o disjuntor geral, como você viu, secciona a fase dele, vai para o DR e o neutro direto no DR geral, né? Fiz o jump aqui com o meu barramento, poderia ser com o condutor também, tá? Fui para o DR, tanto neutro quanto fase geral do DPS, né? Veio do DR para o DPS, do DPS levo para o barramento de potentialização e do DR embaixo o neutro geral, levo o barramento dele e a fase geral vai para os meus circuitos terminais, né? No caso vai para os disjuntores. Veja. Como é que eu vou chegar aqui? Ó? Isso é muito importante. Veja que eu vou dizer a você, viu? Ó, vou usar um barramento tipo PEN para interligar aqui, beleza? Os disjuntores, fazer como fosse o jumpzinho aí, interligação. E ó, daqui de baixo, ó, daqui de baixo, quando está saindo a minha fase, para chegar aqui, para alimentar, digamos assim, os disjuntores dos circuitos terminais, beleza? Eu vou ter que ter um detalhe aí, ó. Eu não posso pegar, perceba que a bitola geral é 10 milímetros, então eu tenho que chegar daqui para aqui, ó, com um jampeamento de um condutor de 10 milímetros, tá? Seja esse aqui ou um maiorzinho, enfim. Vou ter que chegar aqui com um condutor de 10 milímetros, assim como o geral, beleza? Nada de querer fazer o jump, né? Do DR geral, ou se que fosse, né? Do disjuntor geral, direto do disjuntor geral, para os disjuntores terminados, fazer esse jump, por exemplo, com todo 2,5. Não, mas tá curtinho aqui, professor, eu vou levar um 2,5. Por que você não poderia fazer isso? Porque quando a carga estivesse pesada lá, esse condutor de 2,5 não está alimentando todos os circuitos aqui, saindo do DR ou do disjuntor geral, que fosse, ele simplesmente não ia aguentar, né? Porque ele está sendo a ponte entre a alimentação geral e os circuitos terminais. Então, sempre a bitola desse jampeamento, certo? Tem que ser na bitola do fio fase que está chegando. Então, isso é muito importante a gente frisar, tá? Se eu fosse fazer o jampeamento aqui, né? Em cima dos disjuntores, com o condutor em vez do barramento, mesmo raciocínio, tá bom? Você teria que levar aqui, fazer o jampeamento, né? Com o condutor da maior bitola da chegada aí, ó, certo? Chegando 10 milímetros, faz jampeamento com 10 milímetros. Chegando 16, faz com 16. E assim sucessivamente, tá? Então, muito importante isso aí. Então, dito isso, estamos organizando um quadro aqui pouco a pouco e vamos gravando essas aulas aí para complementar o seu curso aqui conosco no Universo da Elétrica, cursos e consultorias, tá bom? Aqui quem falou com você foi seu amigo professor Jadson Caetano. Foi um prazer imenso conversar com você. Essa foi mais uma aula completa e exclusiva do seu curso completo aqui conosco no Universo da Elétrica, tá bom? Sobre a parte de reforma, ligação de disjuntor, DR e DPS, tá? De maneira aí na ligação geral, né, na entrada. Lembrando que eu posso ligar os DRs por circuitos terminais, né, em vez de geral, para dar uma seletividade melhor. Enfim,